Eterno, soberano Rei, obrigado porque temos essa rica e especial oportunidade. Permita que ainda tenhamos mais oportunidades como essa, para difundir o teu conhecimento, a tua vontade. Pedimos por saúde, proteção, sabedoria, graça, poder, para cada irmão e irmã aqui assistindo esse hangout, e a todas as famílias representadas, indivíduos que irão assistir essa mensagem. Usa poderosamente o mover da tua palavra, da tua presença, teu espírito, para que possamos nos voltar somente para ti, ó Pai, e ao teu Filho, nosso Messias. Esperando o perdão dos nossos pecados, suplicamos e agradecemos. Amém. Para uma convocação ao arrependimento. Porque as Escrituras dizem claramente que, mediante a reação do povo, sua sorte pode e será mudada. Louvado e bendito seja o Eterno para todos sempre. Quando o Altíssimo falava com o seu povo Israel, na antiguidade, quando hoje ele fala conosco, por meio de evidências mil, a natureza, muitas vezes por sonhos, visões, sinais, que estão corroborando com a revelação das Escrituras. Eu gostaria de começar lendo o que diz 2 Crônicas 7 e no verso 14. É um texto bem conhecido de todos nós. Aí está. Em 2 Crônicas 7, 14, diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você observa que a benevolência do Pai, a sua bondade, realmente nos lança uma convocação geral ao arrependimento, à santidade. Nós estamos num momento crítico da história do nosso planeta e nós observamos que vivemos um momento delicado. O Brasil está à beira de uma intervenção militar. Nós estamos à beira de um caos econômico, social, por uma entrega pessoal e total mediante a crise que está chegando. Eu gosto muito de atentar para os escritos sagrados quando eles falam sobre outros eventos que aconteceram ao longo da história, que envolveram um chamado assim para o arrependimento, para a conversão, sabe? Para uma mudança de vida. Quando o reino estava ameaçado pelo Império Assírio, posteriormente em 2 Crônicas, no capítulo de número 29, nós vemos uma situação interessante no reino de Judá. Reinado de Ezequias, rei descendente de Davi. Então, as Escrituras dizem o seguinte no capítulo 29, 2 Crônicas, que houve também holocaustos em abundância com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram,
por causa daquilo que o Altíssimo Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Queridos, esse era um momento delicado para o reino de Judá. Mais ainda para o reino de Israel. E André, eu estou recordando aqui aquela situação em que tanto em Judá como em Israel o povo tinha abandonado o culto ao Eterno. Eles tinham derrubado os altares, eles estavam adorando outros deuses. E a espada vinha sobre o povo. Cativeiro assírio. E a escritura diz aí, em 2 Crônicas 29:8, que por isso, que eles fecharam, verso 7, eles olha só que coisa séria, no 29. Diz que os pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. E por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à perturbação, à assolação e a escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Daí você vê que o rei Ezequias, um homem temente, dá uma ordem no capítulo 30. E essa ordem não era apenas para o reino de Judá, que era o seu reino. A escritura diz que Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá. E escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. E eu fico pensando que antes do cativeiro, todos tiveram uma oportunidade de se arrepender, de se ajuntar para renovar a sua aliança com o Altíssimo. E as escrituras dizem que alguns vieram, não todos, para aquela convocação geral para o arrependimento. E aqui estamos, irmã Andressa, eu, você, os irmãos, fazendo uma convocação ao arrependimento antes que venham os juízos redentivos e os juízos finais que estão para recair sobre toda a humanidade. Antes que caiam os asteroides, os meteoros, antes que haja escassez de alimento, antes que haja escassez de água, antes que haja mortandade e possessão demoníaca avassaladora. Não é brincadeira o que está por vir. Setembro é um mês decisivo. Hoje eu conversava com uma irmã que é esposa de um pastor, eles têm um ministério, e ela me disse: irmão, nós até hoje estamos pesquisando e nós agradecemos ao Pai porque nós temos os irmãos para nos ajudarem. Nós conversávamos sobre setembro, Andressa. E a nossa maior necessidade, irmã Andressa, qual seria nesse momento? O que é que o povo precisa internalizar, precisa refletir, sobretudo nesse momento pré-tribulação? Eu vou deixar a palavra com você, nós temos um bom... Quero dizer a vocês que é com grande alegria que a gente pode estar aqui ainda em Liberdade Religiosa para falar com vocês mais um pouco do que estudamos e do que compartilhar ou dar um pouco do que temos. Porque é bem certo que a Bíblia diz que nós não podemos dar o que nós não temos. Então eu não posso dar a vocês o que eu mesmo não tenho. Então a gente tem que se encher primeiro.
tem que buscar primeiro para poder a gente ter o que doar para os nossos irmãos, tanto em palavras, como também em bondade, em frutos, em tudo que pedimos ao Criador, e Ele bondosamente concede aos que lhe pedem em humildade. Mas veja, o carinho que os irmãos têm com a gente, isso nos fortalece. E a crítica dos irmãos, oremos por eles. Né, irmã Neemias? É verdade, Nós é nos isso mesmo. fortalece. Os que nos criticam, oremos por eles. Estamos orando de verdade. É de Que se verdade. convertam, né? Como nós também temos que buscar esse arrependimento, todos nós, submeter ao Altíssimo, né? Esse chamado urgentíssimo para o arrependimento é porque algo está acontecendo muito triste com cada um de nós e até mesmo nós somos afetados. Nossa mente, ela anda tão perturbada, tanto por má alimentação, tanto por controles mental, tanto pelo inimigo que está sempre ao nosso derredor, como um leão para nos estragar. Então, nossa mente ela tem sido bombardeada constantemente, seriamente, o tempo todo. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Que é devido a esses 3 fatores que eu falei agora, que nós pecamos e não conseguimos sentir tristeza pelo que cometemos. Sabe por que isso? Porque nossa mente, ela está cauterizada. A nossa mente, ela não está em seu estado que deveria estar. Através de uma boa alimentação, se consegue uma mente clara. E essa clareza mental, ela faz com que conseguimos entender o toque do Espírito de Deus em nós. Então, veja bem, uma mente abarrotada o tempo todo, cansada pelo maus costumes nossos, da pessoa que come, né? No caso, a gente tem melhorado aí nisso, mas a pessoa que come o tempo todo, ela tem ajudado a estragar a sua mente e não consegue ouvir a voz do Espírito de Deus, que é o único que nos leva ao arrependimento. Então, a gente precisa tratar primeiro o que nos atrapalha de se arrepender. Porque veja bem, irmão Neemias, irmãos que estão aí ouvindo a gente, algo comum acontece hoje. O mundo está em um estado muito estranho, aonde o pecado virou normal. Antigamente, o cristão pecava sem querer, sem perceber. Hoje o pecado faz parte da vida do cristão. Faz parte, é algo normal, comum, não consigo viver sem pecar. É isso que é hoje em dia. E não foi sempre assim. Não foi assim desde o princípio e não foi assim quando eu era novinha. O ensinamento que eu tive foi outro. Foi que não é costume do ser humano pecar. Entende? Então, hoje, a gente fala mal de uma pessoa e passa por acima daquilo como se não tivéssemos feito nada. Sendo que o mandamento diz que não se deve falar mal de ninguém, fazer falso testemunho, muito menos. Mas aí você quebra um mandamento e não sente culpa, não sente absolutamente nada, não sente o arrependimento. Quando a palavra de Deus diz que o arrependimento é uma tristeza pelo pecado. Já o remorso, ele precisa de uma consequência. Se comete o erro, vê a consequência e aí se sente o remorso. Você sente assim, eu não devia ter feito isso, agora olha só o que eu estou passando. Isso é o remorso. Nunca confunda remorso com arrependimento, porque quando você orar com remorso, querido, você não alcançará misericórdia.
Não cancelar o perdão. Porque textos bíblicos que nós vamos ler hoje e nós vamos dar continuidade semana que vem, porque são textos muito importantes que, se você não conhece, você precisa anotar. Tudo bem que a gente ajuda vocês colocando no grupo e tal, mas é importantíssimo você saber que você não deve se acostumar em pecar. Você não deve achar que isso é a coisa mais normal do mundo. Então, se nós formos pegos numa crise aonde os juízos de Deus está caindo sobre a terra, tanto redentivos como não, nós seremos achados em falta. Porque um dia ele virá destruir o pecado. E se eu estou coladinha com o pecado, eu vou ser destruída com o pecado, porque a Bíblia diz que a terra está sendo entesourada para o fogo e não mais para a água. Então, se está sendo entesourada para o fogo e o pecado vai ser queimado, ora, tão óbvio é que eu serei queimada se eu permanecer com o pecado. Então, se a sua vida pecar é a coisa mais normal, você peca e não sente remorso de jeito nenhum, querido, volte atrás, porque está vivendo uma vida dupla. Uma vida em cima do muro. Uma vida onde pecar é normal, e não é. Então, esse é um perigo muito grande. Tipo, as pessoas estão ali no meio de uns colegas. E as pessoas ali fizeram uma brincadeirinha com o nome de Deus. Você vai lá e brinca também. E começa a rir. Ao invés de você defender o nome do Eterno, não, você ri junto, você brinca. Aí, quer dizer, você tomou o nome dele em vão. Simples assim. Passou o dia, passou outro dia, passou outro dia, você nem se arrependeu do que você fez. Você nem pediu para que se trouxesse à sua memória os seus pecados para você se arrepender dele. Nem isso você fez. E aí, quando a gente vai lá na Bíblia, por isso que eu falo, o cristão que não lê a Bíblia, a pessoa que não lê a Bíblia é complicado. Muito complicado, porque é ali que eu vou achar respostas para mim. E aí não adianta você desesperado ir lá perguntar o irmão ou procurar o outro irmão e às vezes se ele não estiver disponível para te responder na hora, é nessa hora que a Bíblia está disponível para te responder. Então, pecar virou normal. Aí a resposta é, não, mas é que eu sou carnal. Não, mas quem me livrará do corpo dessa morte? Aí esquece da parte que o apóstolo Paulo ele fala assim, tá bom, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí ele diz assim, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando você vê lá a sinceridade de Davi, quando ele percebe que ele pecou, como se quebrantou aquele homem. Como se entristeceu pelo pecado. Nossa, é incrível. Incrível mesmo. E aí, todos os dias, cometemos o pecado, não se arrependemos, ou cai no pior erro, que é o remorso, no qual a gente percebe muito bem que há duas histórias na Bíblia que nos traz a memória agora de Pedro e de Judas. Judas vê a consequência do seu erro e se sente o remorso e vai e se enforca. Resolve do jeito dele. Porque ele não se arrependeu, não sentiu tristeza pelo pecado, quebrantamento, não quebrantou o coração. Mas aí você vê Pedro. Pedro nega, assim como também Judas negou porque traiu, negar também. E Pedro se arrepende a ponto de se quebrantar e nunca mais cometeu aquele pecado. Então, o que é alcançar a misericórdia? É ser perdoado e não mais cometer aquele pecado. Aí você diz, poxa, irmã, mas eu cometi o pecado de novo? De novo, o mesmo erro? Sim, é para isso que existe a graça e a misericórdia. Porque se você não conseguiu, você ainda tem a oportunidade de voltar atrás e consertar seu erro. Então,
não se acostume com o pecado, não se acostume, não pense que isso faz parte da sua vida, porque isso não faz parte. Quando você ora e se levanta do mesmo jeito que você orou, gente, tá errado, não pode. Você deve pedir em oração que se traga na sua mente os pecados que você não se arrependeu, para que você se arrependa deles. Essa é a oração de Davi. Isso está escrito na Bíblia. Então vamos ver um texto bíblico aqui. Vamos começar falando. Eu não posso falar primeiro sobre santificação se eu não falar do arrependimento. Não tem como buscar a santificação sem se arrepender. Isso é impossível. Então eu separei os textos bíblicos aqui para que a gente entenda o que é um quebrantamento. Espera que eu vou compartilhar aqui. Eu coloquei até que um perfil do cristão. O perfil do cristão não é pecado. É quebrantamento e arrependimento. Esse é o perfil do cristão. Aí veja só, tá compartilhando aí, Neemias? Tá sim, irmã. Então, nós não tivemos tempo de embelezar todo o estudo, mas o que importa é a palavra que aqui está. Não é mesmo? Então, veja bem. A capacidade de dar a Deus a resposta certa e mudança de atitude, de coração que Ele deseja ver em nós, ao nos mostrar falhas ao nosso caráter ou em nossa conduta. Deus não exige de nós o que não sabemos. Nossa responsabilidade consiste no que conhecemos. Então, de acordo com o seu conhecimento, o Espírito de Deus trabalha em sua mente para que você chegue ao arrependimento. Lembre-se que ele trabalha em sua mente. Por que é tão perigoso deixar a mente embriagada ou até mesmo a mente cansada por tanto trabalhar, porque o estômago não para, porque o Espírito de Deus não consegue atuar na mente, porque é aonde ele fala. Então, em Salmos 51, de 1 a 4, diz assim: veja bem que esse salmo deveria ser lido por nós, para que a gente sentisse esse arrependimento diário. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões e lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Veja bem esse salmo. Isso aqui é característica de um coração que se sente pecador. O maior perigo do ser humano é pensar que é bom. Você sabe por quê? Porque certa vez, e olha que o Salvador era bom, e muito bom, pois não tinha nenhum pecado. Mas certa vez, um homem chega para ele e diz: bom mestre. Ele diz: bom? Por que me chamas bom? Bom, só há um, que é o Pai. Então, quando nós nos achamos o bom, não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fico lá nos bailes funk dançando não sei o quê. Não, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Quando a gente se sente o bom, estamos em grande perigo. Porque esse coração assim, ele começa a se sentir orgulhoso. Começa a se sentir rico. Não, eu tenho conhecimento, eu conheço. Não, aquela pessoa ali conhece errado, tá entendendo errado as profecias. Eu não, eu conheço, eu sei direito. Não, eu tô certo. Todo mundo ensina errado. Nossa, como as pessoas são burras. Quer dizer, só se acha.
esse coração não tem como se quebrantar diante do Eterno, diante do nosso Salvador. Então, a Bíblia diz que nós somos pecadores e por isso carecemos da glória, da graça. Então a gente tem que entender que as nossas transgressões, nós pecamos contra as pessoas e pecamos contra Deus. E que isso deve ser, que para todo ato contém uma penalidade, uma sentença. Porque existem leis, e se você quebra essas leis, ora, para toda lei ou para todo ato, se há uma sentença. Então, para que você não seja condenado no dia do juízo, nós falamos muito sobre o arrependimento, sobre o se quebrantar. Diariamente, nós cometemos pecado por palavras, por ações, pelo pensamento. Muitas vezes matamos um ser humano pelas nossas má palavras, podendo falar uma palavra de santificação, palavra de bênção, falamos palavras de maldição, matando o outro. E isso é um pecado. Nós pecamos nas pequenas coisas, tipo, uma pessoa te deu um troco errado e você não foi justo, não usou da justiça de dizer para a pessoa, veja, você me deu o troco errado. Eu não te dei R$50, eu te dei R$10. Então, esses pecadinhos, podemos dizer assim, é fazer o gato da luz, entende? É roubar pequenas coisinhas. Essas pequenas coisas são pecados reprovados diante de um Deus santo. Imagina alguém, uma santidade, um ser numa santidade tão grande que nos proíbe o roubo, nos proíbe matar, adulterar, nos proíbe tantas coisas para o nosso bem. Aí você acha que uma pequena falha ele não vai ver? Ou ele vai deixar, não, pode deixar, aquele meu servo ali, ele só roubou só umas moedinhas. Não, aquele dinheiro não era dele, ele botou no bolso. Nada. Aquela caneta não era dele, ele só botou no bolso. Não, o nome disso é roubo. Então precisamos ser íntegros com o nosso próximo e com o nosso eterno Pai. Então em Salmos 32, de 1 a 4, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Então, quando você é perdoado, você não é triste, você vai ser feliz, porque você vai tirar um fardo das suas costas e você vai se sentir bem na sua mente. E seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados. O meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Veja bem, você sabe por que o salmista diz isso? Porque nós estamos perdendo as bênçãos que deveríamos receber diariamente por falta de quebrantamento, de arrependimento. Imagina, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai. Só que sejamos sinceros. Um filho que está ali com a gente, fazendo a nossa vontade, sempre pronto a fazer a nossa vontade. Mesmo que o nosso filho cometa erros, mas ele está sempre pronto a fazer a nossa vontade, como pais. E tem um outro filho, que é um filho que não tem prazer em fazer a nossa vontade. Qual que nós vamos nos alegrar mais? Não é no filho obediente? Então, são exemplos práticos que a gente vê que é a mesma coisa com o nosso Pai do céu. Assim é com ele. A gente tem muito prazer em dar as coisas para aquele filho obediente. Mas podemos até dar alguma coisa para o outro filho, mas daríamos com tristeza. Ou não daríamos o que gostaríamos de dar.
Então, assim, você perde bênçãos na sua família, porque muitas vezes porque você não dá atenção para sua família, você maltrata sua esposa com palavras, maltrata seus filhos com palavras, com olhares rudes. Poderia dar um sorriso para os seus filhos, mas você, ao invés de dar um sorriso, você prefere falar palavras duras, sendo que a Bíblia nos manda falarmos palavras de gratidão e palavras boas, de bênçãos. Para que falar palavras de maldição? Então, todos esses pecadinhos diários que achamos que não têm importância, diante de um Pai Santo, tem muita importância. E veja bem que depois de a gente se arrepender, o interessante é que Mateus 3, verso 8, diz assim: deem frutos que mostram arrependimento. Irmão Neemias, veja, eu achei isso muito interessante. Que não basta só você se arrepender com o Pai e não dar fruto de nada. É verdade. Não é interessante isso? Ou seja, você ainda tem que Muito. mostrar. Tem que demonstrar. E você lembra da experiência do arrependimento de Zaqueu, quando ele recebeu o Salvador na casa dele? A Bíblia diz que ele restituiu 4 vezes mais o que ele tinha roubado. Sabe, essa restituição mediante a possibilidade, claro, isso é uma prova de que há um verdadeiro arrependimento. Por exemplo, tem pessoas que buscam ao Criador apenas no momento de tribulação, de angústia. Você vê ali na virada do ano 2000, muita gente atônita sobre o que iria acontecer, e todo mundo buscando Deus. Nada aconteceu e as pessoas voltam para suas vidas, né, como se nada mais interessasse. E em 2012 foi outro ponto interessante. As pessoas estavam atônitas sobre o que ia acontecer e muita gente interessada, e depois houve aquele esmorecimento de novo. E agora? Agora eu acho uma coisa muito interessante. Esse mês de setembro, por exemplo, ninguém está fazendo alarde. Eu não vejo a mídia fazendo qualquer cobertura especial quanto à data ou à época, ou aos eventos que vão ocorrer nesse período. Mas, mesmo os poucos que estão atentos para tudo isso, será que não é novamente só uma febre momentânea? Entende o que eu estou querendo dizer? Porque nós devemos buscar o arrependimento constante. Essa caminhada de santidade é uma obra que dura a vida toda. Você tem que estar buscando santidade. Enquanto estamos no mundo, estamos nele, mas não somos dele. Nós temos que buscar se adaptar para o reino dos céus. Então, sabe, são coisas que nós devemos nos autoexaminar. Eu não estou atrás de um Salvador por causa dos pães e dos peixes que ele pode me dar. Eu não estou aqui porque eu estou com medo de sofrer um flagelo ou qualquer outra coisa. Mas nós devemos buscar por arrependimento, por tristeza pelos nossos pecados. Uma tristeza tal que não seja da tristeza como remorso, mas uma tristeza que produz arrependimento, os frutos. Não é isso, irmã Andressa, como você está expondo aí pra gente? Realmente, ele mexe porque muitas vezes a gente não se importa com o que as pessoas pensam da gente ou falam da gente. Só que Zaqueu, na verdade, quando ele se arrepende, ele mostra os frutos desse arrependimento. Alguma coisa acontece. Então, quando a gente... eu não estou falando de arrependimento de qualquer coisa que você fizer, você tem que mostrar para todo mundo que... Não é isso. Não é isso. Mas se a pessoa tem o mau hábito de roubar, ela vai ter que mostrar o fruto de um arrependimento que ela não rouba mais. Ter coragem de devolver a caneta que pegou. E isso aí foi exatamente o que Zaqueu fez. Ele mostrou para as pessoas que ele havia agido errado, mas que ele estava arrependido.
E é isso que é louvável diante de uma conduta de uma pessoa e também diante do nosso Pai. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31, diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, ou o tempo de ignorância, né? Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, mais uma vez, o versículo fala sobre o arrependimento. Queridos, é todo dia, não adianta. Eu alcancei um fruto do Espírito ontem e agora eu já não preciso mais exercer ele, ou eu penso, não, esse daqui. Não, porque é uma luta constante, como o irmão Neemias mesmo disse. E em Lucas 13, verso 3, diz assim: se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Gente, a pior coisa é você estar com vergonha de orar porque você está se sentindo sujo na presença de Deus. Você cometeu tantos erros que você se sente sujo, sendo que nós não devemos nos esconder ou ficar com vergonha de se achegar ao Pai. Porque a gente relembra que no Jardim do Éden, sabemos que quando Adão e Eva pecam, eles chegam agora, eles não chegam diretamente ao Pai e diz a ele que eles pecaram. Não, eles se escondem porque sentiram vergonha. E muitas vezes, quando nós cometemos um pecado, a gente também fica com vergonha de se ajoelhar e orar. Mas isso é fruto do pecado. O pecado faz essa separação entre nós e o Pai. Então, essa separação, ela tende a acontecer, mas ela não pode acontecer. Porque o Senhor, ele está constantemente nos buscando. Assim como ele foi buscar a Adão e a Eva. Ele foi buscar eles e perguntou, cadê eles? E hoje, se você está se sentindo sujo diante do Pai, porque você não tem pedido perdão pelos seus pecados diante dele, não tem sentido a tristeza, não tem se quebrantado diante dele em oração, saiba que para você ainda tem solução. Que o Pai está aí do seu lado, através do seu Espírito, falando assim, ei, eu estou te procurando, cadê você? E é nesse momento que a gente tem que orar. E dizer que ele está me procurando, assim como ele procurou um dia Adão e a Eva quando pecou. E aí eles foram e responderam. E você? Vai responder o quê quando o Senhor lhe chamar? Vai até ele e orar e pedir perdão ou vai se esconder mais uma vez do seu pecado que você cometeu? Então são coisas muito sérias que pode nos fazer perecer, como disse em Lucas 13. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, verso 20, diz assim: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependesse e voltassem para Deus, praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento. Irmão Neemias de novo dizendo que praticar as obras mostrando arrependimento. Então, irmão Neemias, quer dizer que se você tem um defeito gravíssimo diante de sua família, você precisa mostrar para sua família que você se arrependeu e que você está melhorando, mudando. Então, é sinal que a gente tem que se importar com um pouco, pelo menos, com o que a nossa família pensa de nós. Você não acha isso? Sim, é verdade. E ainda em 2 Coríntios 7, de 9 a 10, diz: agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Veja, a tristeza os levou ao arrependimento.
Então, se você não sabia a diferença do arrependimento para o remorso, então essa noite você já sabe. Toda vez que você se sentir triste, porque você compartilhou no Facebook uma brincadeira com o nome de Deus, ou uma brincadeira com Deus, uma brincadeira de mau gosto que fizeram e você, ao invés de recriminar aquela ação, você compartilhou, você brincou junto, você participou, você tomou o nome dele em vão e não se arrependeu. Então, quando você sentir tristeza pelo ato que você fez, isso é o arrependimento. Sentir tristeza, sentir nojo do pecado. Saber chamar o pecado pelo nome e dizer assim: eu pequei, Senhor, eu pequei. Me perdoa desse pecado. E você sabia que é importante falar o pecado que você está pedindo perdão? Você sabia que a Bíblia diz: traga-me à memória o meu pecado, para que eu me arrependa. Então, não é só antes de dormir eu ir lá se ajoelhar muito mal e dizer assim: ah, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite que está iniciando. Te peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma boa noite, perdoa todos os meus pecados, amém. Gente, que oração superficial. Sendo que orar é falar com ele como fala com um amigo. E aí muitas vezes se abre o coração para os amigos, mas não abre o coração para quem você tem que abrir na oração. Então ainda diz mais, 2 Coríntios, pois vocês entristeceram, nossa, quase que não sai, como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então, segundo o mundo, a tristeza produz a morte, mas segundo a Deus, traz arrependimento e leva à salvação. Lucas 24, 43 diz: e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Em nome de quem? Em nome do Salvador, do Messias. Em nome dele se batiza, em nome dele expulsa demônios, como muitas vezes vimos por aí, e expulsa mesmo, como também aconteceu comigo e também foi expulsado em nome dele. Então, Ezequiel 33, verso 11 diz: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes que tenham prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Então, a gente tem um péssimo hábito, de desejar o mal para quem é mal. E sendo que o nosso Pai, ele deseja que essa pessoa chegue ao arrependimento. E muitas vezes nós não contribuímos em nada para que a pessoa se arrependa. Nós muitas vezes pagamos o mal ainda com o mal. E aí fechamos mais ainda a porta para a pessoa se arrepender. Quando nós pagamos o bem com o mal, pode acontecer. Muitas vezes não vai acontecer porque as pessoas estão sendo ingratas mesmo, estão perdendo o amor mesmo. Mas muitas vezes quando nós pagamos o bem, pagamos o mal com o bem, a pessoa volta atrás no que ela fez. Diz assim: nossa, eu errei, a pessoa podia ter feito mal para mim, não fez. Então você abre a porta para a pessoa se arrepender. Então, não pense você que um ato mal que a pessoa acabou de roubar uma loja e foi atropelada ali na frente. Não pense você que isso foi a mão de Deus, não. Não foi mesmo. Porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele queria que aquele que roubou não morresse. Ele queria que aquele que roubou se arrependesse, para que chegasse ao arrependimento. Então, gente, não deseja mal a ninguém, não. Isso é um pecado.
Buscar a santificação é diariamente. Ah, ontem eu busquei a santificação, hoje eu esqueci. Por favor. Isso é diário, é constantemente. Se o inimigo anda ao nosso redor como um leão, rapaz, o negócio é intenso. Ele não descansa. Então, por que nós estamos cruzando os braços e descansando da nossa santificação? Não subimos degrau nenhum, ao invés de melhorarmos, estamos retrocedendo e os dias são maus, os dias são bons. Na Bíblia diz que o dia do Senhor é dia de trevas, não é dia de luz. A angústia que está para vir é uma angústia qual nunca houve. E só será livrado aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Agora, se é livro da vida, eu acho que o pecado, que o pecador não está ali. Porque se é livro da vida, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então o meu nome, como é que o meu nome vai estar escrito no livro da vida se eu tô lá coladinho com o pecado? Então eu acho que vai estar no livro da morte, porque no livro da vida tá difícil. Eu não estou fazendo nada para me santificar. E vocês, irmãos, a gente tem que tomar cuidado em até mesmo estar no Facebook o dia todo, à noite. Não, mas no meu Face só tem notícia do mundo que está acontecendo, postam versículo bíblico, falo com os irmãos só da fé. Não, meu Facebook é abençoado. Mas a comunhão pessoal com Deus você não está tirando. Então, na verdade, a santificação não é na frente de um Facebook, mesmo que as mensagens dali sejam boas. Porque você pode tirar um tempo, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então há tempo para você ler essas coisas. Tipo, eu acho assim que às vezes um exemplo de alguém nos ajuda, né? Se for bom, a gente copia. Então, assim, minha experiência é que quando eu estava assim, muito no Face, porque o meu Face era bom, as pessoas dali são boas, postam coisas da Bíblia, a minha oração, quando eu estava me ajoelhando, estava um pouco superficial. Confesso para vocês que eu nunca fiquei muito no Facebook a ponto de não ler minha Bíblia diariamente, de não ler, de não buscar minha comunhão. Confesso que eu nunca fiz isso, mas a gente tem que tomar cuidado para o inimigo não usar até mesmo esses meios de comunicação para tirar o nosso tempo a sós com Deus. É perigoso isso. Essas coisas todas têm o seu tempo, têm o seu lugar. E isso tem que ter o seu lugar na sua vida, tem que ter o seu tempo. Há tempo para todas as coisas. E outra, há irmãos que a gente percebe que não sai do Face, que está 2 horas da manhã no Face. Se você está 2 horas da manhã no Face, é porque você não está dormindo bem. E se você não está dormindo bem, você está prejudicando a sua mente, prejudicando o seu corpo. Está entendendo? E se você está prejudicando o seu corpo, ora, você está roubando a Deus o direito que é dele, porque o seu corpo é dele, não é seu. E ainda vou mais longe. E aí uma coisa puxa a outra. Então você está sendo intemperante. E a Bíblia diz que a intemperança é um fruto da carne e não do espírito. Então é incrível como o inimigo está usando, nos distraindo para evitar a comunicação íntima com Deus. Aquela comunhão com o Espírito de Deus. Então, se você não tem moderação com todas as coisas, até mesmo com o Facebook bom, entre aspas, ele está te prejudicando. Então, meus queridos, tira um tempo para cada coisa. Olha, eu, eu tenho a minha comunicação, minha leitura bíblica, eu sozinha com o Pai. Por quê? Porque ele quer falar comigo. Então, quando eu tenho esse contato íntimo com a palavra dele, eu posso me ajoelhar, eu posso orar, eu posso sorrir na oração porque eu estou feliz de estar falando com ele. Eu posso ter tempo de abrir a Bíblia com a minha filha. Eu posso ter tempo de orar com ela, de ouvir ela e de educar ela,
de saber que eu estou preparando meus filhos, minhas filhas, para estarem comigo no céu. Quando eu estou tomando tempo para isso, eu estou ganhando, eu estou amontoando brasas vivas sobre minha cabeça. Eu estou melhorando minha vida espiritual, meu relacionamento com Deus. Eu estou, eu estou buscando os tesouros do céu. Eu estou amontoando os tesouros lá e não amontoando tesouros aqui. Então, mesmo se o seu Facebook é bom ou se o seu WhatsApp é bom, porque você está num grupo onde só tem crente, queridos, se está tomando muito seu tempo, está errado. Se você está deixando de viver uma vida familiar, também está errado. Porque as coisas têm que ter moderação, tem que ter temperança. Temperança no comer, temperança no vestir, nada extravagante. Temperança no que você calça. Temperança, você não pode usar salto alto muito extravagante, porque isso prejudica a sua coluna. Então a temperança, você vê que a temperança é em exatamente tudo. Tudo. Tudo, até a comida mais saudável, você não pode comer demais. Então, essa temperança toda em nossa vida é fruto do espírito, na verdade. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque eu estou mostrando para os irmãos o que é pecado. Pecado é você tirar, você tirar do trono quem tem que estar no trono da sua vida. Isso é pecado. Você não render-lhe graça, você não ter essa íntima comunhão. Irmão Neemias, tem pessoas que só faltam enlouquecer porque ficou sem o Facebook num dia porque a internet falhou. Agora diz para mim, na tribulação que não vai ter internet, essas pessoas vão estar como na mata? Querendo voltar para a cidade lá, para Sodoma, olhando para trás igual a mulher de Ló, porque a internet ficou para trás. Você não acha isso não, Neemias? Sim, é uma doença chamada nomofobia. É o medo de ficar sem a tecnologia. E você tem percebido que isso está atingindo até mesmo quem se diz remanescente, que está se preparando? Você tem percebido isso também, como eu tenho percebido? Ou se é exagero meu? Sim, a síndrome do WhatsApp, do Facebook, as redes sociais, tal de selfie, né? Existe um desequilíbrio muito grande por parte de alguns, sim. Essa busca por o tempo todo saber tudo que está acontecendo no mundo, porque o Facebook nosso, as pessoas só postam coisas boas, isso também tira um descontrole nosso. Então, muitas pessoas perceberam que eu estou entrando menos no Face. Mas é por quê? Porque eu tenho uma filha que vai fazer 12 anos. Ora, o mundo vai começar a sufocar ela. E eu tenho que estar presente nesse momento. Então, eu tenho um caráter para formar de uma bebê de 1 ano. Minha filha tem 10 anos. Eu tenho essas duas para prepará-las para o que está por vir e prepará-las para o reino dos céus. Então, se eu não fizer isso, diz para mim, Neemias, quem vai fazer? Ninguém mais, irmã. Realmente é difícil. Então, irmão, essa moderação é tu em tudo. O Senhor está nos chamando ao arrependimento hoje. Está nos chamando a uma íntima ligação com Ele. Está nos chamando a estar a sós com Ele, juntinho dEle. A amar a palavra dEle, a saber abrir a Bíblia e falar sobre a nossa fé. Porque se hoje a gente não ama a Bíblia, não sabe, e eu vou te falar, eu não gosto muito, eu acho assim, que a Bíblia online, ela ajuda muito. Mas eu não acho que ela possa substituir a palavra impressa na nossa mão. Por quê? Gente, é muito triste. A pessoa sabe abrir o texto bíblico no celular, mas não sabe abrir a Bíblia que está na mão. E aí diz para mim, você está com a sua Bíblia na mão, uma pessoa te faz uma pergunta e você não está com o seu celular, você vai fazer o quê? Ou você não está com a internet, você vai fazer o quê? Você vai passar vergonha de não saber mostrar a sua fé na Bíblia? E sendo que a Bíblia diz isso, não diz isso, Neemias? Que nós temos que saber mostrar a nossa fé? Sim, dá razão para quem pedir da nossa fé, né? Aí imagina se o camarada só seguia pelo Google, pela Bíblia online.
É. Então, meus irmãos, são essas coisinhas que nos atrapalham, essa comunhão que a gente separou tanto o texto bíblico para Deus nos chamar ao arrependimento. Eu sei que hoje eu estou falando bastante, mas são coisas que a gente observa. A gente vê os irmãos passando da hora no Facebook, estando muito ali, o tempo todo querendo saber tudo que está acontecendo no mundo. Tá, você está querendo saber tudo que está acontecendo no mundo, mas você está se preparando para o que está acontecendo? Você está se preparando sua família? Preparando espiritualmente, porque quando pode vir o que vier, se você está aos pés do Salvador, se você está firme na rocha, meu querido, não vai ter nada que te abale. Não vai ter. Porque você está firme na rocha, você construiu a sua casa sobre a rocha. Agora, se você está só buscando conhecimento, se abarrotando de conhecimento, se enchendo de conhecimento, e você não tem temor a Deus, não se arrepende dos seus pecados, não se conserta diante dele, não ajuda seus filhos a se achegarem mais aos pés do Salvador. Então, meu querido, sua vida está sendo em vão. Você está se enchendo de conhecimento como a igreja de Laodiceia, como o povo de Laodiceia. O povo de Laodiceia diz assim, olha, eu estou rico, estou abastado, não tenho falta de nada. Aí você sabe o que Salvador olha para ele e diz? Você é um pobre, cego, nu. Ah, eu te aconselho, compra de mim ouro. Mas o que, Neemias? O Senhor fala. Comprar ouro, vestes O que é vestes brancas. na palavra? Oi? O que é as vestes na palavra? Olha, as vestes sempre representam aquilo que nos compõe, caráter. É um caráter semelhante ao do nosso Salvador, um caráter branco, puro, íntegro, reto, a justiça dele na nossa vida. E sabe, um dia, Adão e Eva, eles pegaram sua própria justiça para pagar o pecado deles, para cobrir o pecado deles. Foi lá e fez as roupas com folha de figueira. Mas aí vem o Salvador e diz assim: olha, eu vou fazer as roupas para vocês, eu vou cobrir vocês, porque essas suas roupas de nada servem, são temporárias, vão acabar rápido. Mas a minha justiça não. A minha justiça é completa. O meu manto, as minhas vestes, o meu caráter. Hoje, o Senhor nos chama ao arrependimento para estarmos preparados para os acontecimentos que em breve virão. Gente, não é brincadeira. Você imagina Daniel 12, verso 1 dizer que vai haver uma tribulação que nunca houve. Olha, eu já li história, eu li o livro Grande Conflito, que fala coisas terríveis do que aconteceu no passado, que você chega a se arrepiar. Quando você vê, então, quando se cumpriu o Apocalipse 11, que foi lá no Apocalipse 11 se cumpriu na Revolução Francesa. Rapaz, quando você lê a Revolução Francesa, você lê as coisas que estavam acontecendo ali, e você lê a Idade Média, a Idade Escura da Terra, crueldade, uma tribulação maior do que isso. Nem, olha, minha mente não consegue nem imaginar, porque de tudo que eu já vi, falar que é uma tribulação pior do que essa, se nós não tivermos hoje, agora, nos arrependendo dos nossos pecados, quebrantando o nosso coração, se santificando, subindo cada dia um degrau da santificação, e estar numa íntima relação com o Pai, estar buscando a santificação a ponto das pessoas ver o arrependimento em nós, ver um caráter cristão em nós, ver que nós estamos melhorando. Se você não estiver buscando isso, e não é buscando isso sozinho, porque você dará conta dos seus filhos, você precisa buscar isso com seus filhos, com sua família, com teu esposo, ajudar seu esposo e o seu esposo. O esposo deve ajudar a esposa. Porque para isso que o homem foi colocado. Ele é a cabeça do lar, ele é o sacerdote do lar. E a esposa é uma ajudadora. A esposa não pode tomar o lugar do esposo. Cada um tem o seu papel dentro do lar.
E cada um buscando o culto familiar. O culto familiar ajuda muito. É um momento onde pode se cantar um hino juntos, onde posso todo dia que a gente gosta muito de fazer aqui, porque tem que ser feito. E se temos criança pequena, o culto tem que ser rapidinho, não pode ser longo. Então são coisas assim que a gente percebe que na minha vida, na nossa vida, faz a diferença. Entende? E vai fazer a diferença na vida de vocês. Se nós estivermos buscando esse arrependimento sincero, genuíno, nós chegaremos ao grau da santificação. Há vários graus de santificação. Sabe? Você tem que ter um foco na sua vida, um propósito. O meu propósito, Andressa, é ter o caráter de Cristo Jesus. E veja só o que está escrito em 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado vermelho demais ou terrível demais diante dele que ele não possa perdoar. Então, se eu acho assim, né, irmão Neemias? Acho que eu devo ter falado tanto que eu acho que na verdade, eu falei o que o Senhor colocou no meu coração. Porque a gente vê pessoas que desistem muitas vezes de lutar contra aquele pecado, porque está caindo tanto nele que desiste de vencer ele. E não pode. Então, isso é muito triste. A gente vê nossos irmãos estacionados, não se santificam, não sentem tristeza pelo pecado. Ah, eu pequei e pronto, virou normal. Gente, não pode. Ah, você se ajoelhou, você saiu da oração do mesmo jeito que você se ajoelhou. Vazio. Ou nem ora mais, porque está tão acostumado, só ora aqui no Hangout quando Neemias ora. Gente, não pode. Isso é contato diário. A Bíblia diz que se teu olho te faz pecar, você arranca ele. Então, se você é uma pessoa descontrolada na internet, não consegue se controlar, meu querido, então você diminui isso aí. Você controla isso, porque senão você vai se perder. Vai se perder por quê? Porque não tem buscado a íntima comunhão com o Pai. Como é que a gente vai lá para o céu se não passa tempo com Ele aqui na Terra? Se você não tem prazer nas coisas dele aqui da Terra, como é que você vai querer ir para lá? Se lá é um lugar de pessoas puras e santas. Sabe, eu nesse momento, ainda, não cheguei ao ponto de ter uma carne transformada e de não pecar. Mas eu chegarei lá. Porque quando ele voltar, ele mudará a minha carne. E não mais ela pecará. Mas não é por isso que eu tenho que ficar esperando aquele dia para que eu seja transformado. Porque Jesus não vai fazer mágica em ninguém. Pegar uma varinha de condão e falar assim, ô Neemias, seu caráter. Ih, é briguento. Nossa. Ih, gosta de falar mal dos outros. Peraí que eu vou pegar minha varinha de condão ali e tem em cima do Neemias mudou. Agora eu vou levar ele pro céu. Neemias, isso vai acontecer? As pessoas já estão esperando que Jesus volte para mudar elas. Como se fosse uma mágica. Você vê isso na Bíblia, Neemias, dessa forma? Jamais. Caráter tem que ser vê, construído. Você não vê as pessoas esperando esse momento? Jamais vemos mais a crise que está, por exemplo, a crise que está chegando aí, ela não vai preparar o caráter de ninguém. Ela vai apenas testar a preparação que esse caráter fez provisão durante esse tempo de paz. Então nós vamos ter muitas surpresas, porque muitas pessoas vão revelar um caráter que não está à altura da crise. Né? Nossa, deu até medo agora, hein? Deu até medo. Então, mudança de caráter. Nós queremos pedir aos irmãos que essa noite, não espere por amanhã, comece hoje. Hoje, a lutar contra o pecado, a buscarem o arrependimento. Aí você pode pensar, mas eu não consegui sentir tristeza pelo pecado que eu cometi hoje.
Mas peça em oração que o Senhor lhe mostre o seu pecado para que você se arrependa. Leia mais, estude mais a palavra para saber o que é pecado. E assim você vai saber o que você deve fazer e o que você não deve. Pense que o que está por vir, o seu caráter tem que estar pronto. Essa é uma obra que eu comecei há um tempo. E a gente cada vez mais vai achando mais defeitozinhos de caráter que a gente deve mudar a cada dia. Então, imagina, né? Se eu não tô procurando, se eu estou procurando em mim meus defeitos de caráter e, e tenho achado para mudar, se eu não procurar, aí é o que Neemias falou. Naquele dia da crise, naquele dia que as coisas ficarão piores, aí o caráter que vai se revelar em mim vai ser o pior. Vai ser de matar um por alimento. Mas não fiquem perto de mim não, tá, irmão? Por favor. Fiquem perto de mim não, porque esse tipo de caráter é um caráter que eu não tô, que eu não quero. Então, eu desejo assim que os irmãos, que essa noite os irmãos sejam abençoados. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar buscar mais comunhão com o Pai, comunhão com a nossa família, estarmos unidos, se preparando junto. Eu sei que muitas vezes se sentimos sozinhos, porque parece que estamos se preparando sozinhos. Não é o meu caso, mas eu sei que muitos irmãos ficam sozinhos em seus lares. Mas isso não é motivo para você desanimar, porque se você se firmar na rocha, você será protegido. E é a proteção que você precisa para o tempo como esse que está por vir, que já está começando. O princípio das dores já começou. Então, agradeço a Deus pela vida do irmão Neemias, que tem nos aberto muitos nossos olhos. Mas eu quero dizer também para os irmãos que vocês não devem ter em mim e no irmão Neemias como uma âncora para vocês, ou como um amuleto, ou como até mesmo um cajado no qual vocês têm que se segurar e se firmar, porque um dia nós não estaremos online aqui. Nós estaremos em outro lugar, que de repente não tem internet. Então, meu apelo é busquem por vocês mesmos a palavra, a santificação, sem a qual você e nem eu veremos a Deus sem a santificação. Tá bom, meus irmãos? Meu irmão Neemias, terminaremos semana que vem. Se não tivermos terminado, irmão, é um assunto tão importante que a gente termina na outra. O importante é ajudarmos os nossos queridos, sabe? Para que eles, assim como eu, assim como você, sinta tristeza pelo pecado, se arrependa a cada dia e mude o nosso caráter e que nosso caráter seja visto, a mudança nele e em nossa família primeiramente. Amém, irmão? Aqueles que se humilharem perante o Eterno serão exaltados perante os homens. Mas aquele que não se humilhar, que não se arrepender, será quebrantado diante dos homens. Será finalmente derrotado. As escrituras dizem que todos os que buscaram. É incrível, irmã Andressa, o 2 Crônicas 30, 27, depois que o povo se voltou para o Eterno, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação do Criador, Deus o Pai, até aos céus. Que a nossa oração ascenda ao trono do Altíssimo nessa noite. Que o nosso clamor seja ouvido, clamor para rejeitar o pecado, suas obras, para abominar o mal. E que o Eterno nos abençoe e nos dê amor, a santidade, a justiça, amor ao próximo, amor a Ele sobretudo. Pai Santo, Deus de amor, ó Eterno, bendito seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor, que é luz para a nossa vida. Que tem, meu Pai, muitas vezes nos repreendido, mas também tem nos educado, tem nos ensinado e tem nos permitido, Pai, voltar ao arrependimento,
ser purificado na tua palavra e, Senhor, se achegar mais a ti. Muito obrigado pelo teu Filho amado, que nos ligou novamente com o céu, nos ligou novamente contigo. O pecado, Senhor, trouxe essa separação. E porque hoje nós nos sentimos tão separados ou tão sozinhos, é porque estamos longe de ti. Senhor, nos ligue de novo, Pai, através do teu Filho, nos ligue de novo na sua presença. Nos ligue, Pai eterno, novamente a comunhão diária contigo. Teu Filho veio para fazer essa ponte. E queremos hoje, Senhor, que o teu Espírito nos traga à mente os nossos pecados, para que o arrependimento, Senhor, entre no nosso coração, para que essa tristeza por cometer pecados terríveis, Senhor, contra o nosso próximo, contra a nossa família, contra nossos filhos, contra nossos esposos ou esposa, contra primeiramente a Ti, para que esses pecados, Senhor, sejam lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Pai eterno, te pedimos, Senhor, pelo nosso irmão que está passando privações, Senhor, necessidade, está passando tristeza, Senhor, por não ter o alimento, por estar doente. E não só esse filho teu, mas também, Senhor, muitos que até mesmo nos ouvem e que muitas vezes não nos pede socorro. Mas, Senhor, provê, Pai, o alimento para essas pessoas. Muitas vezes estamos muito longe e não conseguimos ajudar. Mas, Senhor, que possamos, ainda assim, de alguma forma ou de outra, possamos ser liberais, Senhor, para ajudar o nosso próximo. Abençoa, Senhor, os nossos amados irmãos e queridos que aqui estão. Abençoa-os, Senhor, sua família. Faz-os, Senhor, com que possamos mudar a cada dia o nosso caráter e mostrar para a nossa família, Senhor, que o Senhor vive em nós. Nos ajuda, Senhor, a salvarmos a nossa casa. Queríamos salvar o mundo, Senhor. Queríamos salvar a nossa rua, queríamos salvar a nossa cidade, queríamos salvar a todos. Mas precisamos salvar a nossa família. Senhor, te pedimos em nome do teu Filho amado. Nos dê, Senhor, o perdão dos nossos pecados e nos dê a salvação que há em teu Filho amado, nosso Salvador. Abençoa, Pai, esse projeto, Verdade Revelada. Abençoa, Senhor, os projetos dos nossos irmãos que também têm falado a verdade. Abençoa, Senhor, os missionários e as pessoas que estão batendo de porta em porta, que estão falando na rua, que estão fazendo qualquer tipo de trabalho missionário. Abençoa, Pai, essas pessoas para que a tua verdade avance e para que o Senhor volte logo para nos buscar. Te pedimos, Pai, que nos dê os frutos do teu Espírito no nosso coração e que possamos, Senhor, ser pessoas melhores, diferentes e precisamos, Senhor, sentir esses frutos para amar o nosso próximo. Amamos a Ti, ó Pai, e queremos amar cada vez mais a cada um irmão que aqui está e os, Senhor, que muitas vezes nos ofende. Nos abençoa nessa noite, te pedimos em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém.